Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos hoje continuar sobre o Brasil, certo? Na aula passada nós vimos sobre o Brasil, o processo que o Brasil ficou independente, né? Como se tornou independente, isso em 1822. E hoje a gente vai ver sobre como foi o primeiro reinado. Essa aula vai ser dividida em duas partes, por isso que vai ser uma aula um pouco mais rápida. O Brasil ficou independente de Portugal em 1822, lembrando que é uma pseudo-independência, certo? Na verdade, o Brasil continuou mantendo relações comerciais e políticas com Portugal. O próprio rei de Portugal, filho do rei de Portugal, se tornou imperador do Brasil. Portugal resiste a essa independência, claro que iria resistir, né? Portugal não aceita de início essa independência, porque vai perder a sua principal colônia, sua principal fonte de riqueza, manutenção da estrutura socioeconômica da época colonial, o escravismo continua a existir e o latifundiário, que são grandes proprietários de terra, que continua sendo a elite agrária do Brasil. A ausência da participação popular, tinha comentado na aula passada, que o Brasil se tornou independente por uma vontade da elite, né? Não teve uma participação do povo. O povo, na verdade, não participou, foi porque a elite realmente se sentiu pressionada para que isso acontecesse. O Brasil passou a ser a única monarquia nas Américas, enquanto que muitas colônias da América se tornaram independentes e se tornaram repúblicas, o Brasil continuou como uma monarquia, né, que é como se fosse uma extensão de Portugal. Nem todos queriam a independência. O Brasil encontrou ferrenha oposição das províncias do Maranhão, Bahia, Pará e Piauí, né, nos conflitos para que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Comandados pelo marechal britânico Thomas Conrad, os soldados brasileiros e mercenários contratados conseguiram retirar a resistência, conseguiram vencer esses revoltosos. E tropas mercenárias, né, são mercenários, são uma espécie de pessoas fora da lei, para vencer com a ajuda dos ingleses. Em meados de 1823, o imperador controla a situação interna do Brasil. O Dom Pedro I, agora imperador do Brasil, ele tem a situação controlada internamente e passa agora para o segundo passo, que é elaborar a primeira Constituição do Brasil. Na primeira Constituição do Brasil, ele convocou em 1823 eleições para a Assembleia Geral, e que a Assembleia Geral é um grupo de deputados e senadores que eles vão se reunir, aqui é foto da reunião, e foto não, é uma pintura. Eles vão se reunir e nessa reunião eles vão debater e discutir e fazer a primeira lei, né, a primeira Constituição do Brasil. Haviam dois grupos na Assembleia, esses dois grupos, um era contra e outro era a favor de Dom Pedro I. E um dado interessante é que o grupo que era contra Dom Pedro I estava em maioria. Consequentemente, havia ali na primeira Constituição do Brasil uma característica que era contra Dom Pedro I. A primeira Constituição do Brasil não estava indo de acordo com o que Dom Pedro I queria, que era o controle, o comando nas mãos unicamente em suas mãos. Né? Dom Pedro I tinha uma característica muito absolutista. Em novembro de 1823, Dom Pedro manda dissolver a Assembleia e prender deputados e senadores. Como ele viu que a Constituição estava tomando rumos em que ele não estava gostando, ele mandou acabar. Acaba com isso, e agora quem vai fazer a Constituição sou eu. Ele escolheu um conselho, e esse conselho fez a Constituição de acordo com o que ele queria. O Brasil teve reconhecimento internacional em 1824, 2 anos depois.
A Inglaterra foi a primeira a reconhecer, por motivos óbvios, né? Teve que pagar uma indenização a Portugal, e quem emprestou dinheiro foi a Inglaterra, começando assim uma dívida enorme que o Brasil começou a ter com a Inglaterra. E o que é que tinha nessa nova Constituição? A Assembleia foi dissolvida, o Dom Pedro resolveu outorgar, quer dizer, obrigar, ele fez a força, colocou de goela abaixo a nova Constituição, conciliava interesses da elite com o autoritarismo do imperador. O Dom Pedro era autoritário, tinha que fazer o que ele queria. Então, o que é que tinha na Constituição? O regime foi estabelecido por uma monarquia hereditária, quer dizer, era passado de pai para filho. Existiam 4 poderes: o executivo, que tem hoje, o legislativo, o judiciário, todos esses 3 têm hoje, e o poder moderador. Esse poder moderador era acima do executivo, acima do legislativo e acima do judiciário. E quem era que mandava, que controlava o poder moderador? Dom Pedro I. Então, para Dom Pedro I controlar esses 3, ele criou o poder moderador. Lembrando que a nova Constituição do Brasil, teoricamente, ela foi feita nos moldes da liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. E era apelidada de Constituição da Mandioca, porque para se votar tinha que ter uma certa quantia de peso, né, de batata, de mandioca, aliás, por ano. O voto era indireto, as pessoas não votavam nos seus políticos, votavam no deputado e o voto do deputado votava neles. O voto era censitário, tinha que ter uma renda, então pobre não votava, nem mulher e nem escravo. Estabeleceu o catolicismo, hoje o Estado é laico, não tem religião oficial. Garantia o direito à propriedade, inclusive de escravos, e dividiu o território em províncias. As províncias são as que a gente conhece hoje como estados. Aqui é a primeira capa, né, a capa da primeira Constituição Brasileira. Aqui é um texto da primeira Constituição Brasileira e o organograma dos 4 poderes do sistema político brasileiro. O poder moderador, que está aqui acima, que era liderado por Dom Pedro I, o Conselho de Estado, o poder legislativo, o executivo, o judiciário, né, o Senado, Câmara de Deputados, presidentes e o Supremo Tribunal de Justiça. Então, esse é o resumo. Resolvam as atividades, leiam o texto, qualquer dúvida, tirem no grupo ou no privado. Até a próxima aula, que a gente vai ver os conflitos que houve nesse período, né, do primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, ok?